eu percebi que as agências, na verdade o mercado de forma geral, porque eu transito não só no mercado do turismo, pego muito a referência de outros mercados, participo de comunidades de infoprodutores, para ver o que eles fazem, e eles fazem um bom trabalho no digital. Então eu participo, eu circulo muito por esses meios, e de forma geral as pessoas elas querem o automático, né? Elas querem o mais fácil, o caminho mais fácil, o atalho. E aí, como filho de professora, eu sempre aprendi a pensar, sempre aprendi a, a entender das coisas, o porquê das coisas. Eu sempre também fui curioso, isso daí talvez seja uma característica minha, de ser curioso e buscar entender as coisas. E eu acho que é isso que falta, na minha opinião, é isso que falta para os profissionais. Buscar mais um porquê. Porque a IA não é uma ferramenta que a gente vai lá, um chat GPT da vida, que a gente vai lá e dá um comando e ele dá a resposta. Cada dia tem uma ferramenta nova, cada dia tem um lançamento novo. E aí você tem lá um chat GPT que lançou a versão 5, que todo mundo estava esperando e frustrou todo mundo, porque na verdade não era nada daquilo que a gente esperava. Então, poxa, o 5 vai revolucionar. Não, na verdade o 5 veio pior que o 4, que é a versão antiga. Tanto é que até a OpenAI colocou a possibilidade de você usar o modelo anterior, porque eles viram que não estava tão bom. Então a gente precisa identificar. Só que se você não pensa, se você não entende como que é feito aquilo, como que você usa aquilo de forma correta, o que acontece? Você vai dar o comando para o 5, vai falar o 5 é melhor que o 4 e vai aceitar a resposta. E aí que está a cilada. Então, eu queria conhecer vocês, porque é um bate-papo, né? A gente está entre amigos aqui, somos em poucos, então eu queria conhecer. Quem é agente de viagem? Tem hoteleiro? Temos hoteleiro. Destino? Receptivo? Guia? Também, guia receptivo, agente admissivo. Tudo. É operadora também? Não. Hotel? Também não. Legal. Muito bom. E quem já utiliza, todo mundo aqui utiliza a inteligência artificial, qualquer que seja a ferramenta, no dia a dia? Sim? Alguém não utiliza? Vamos lá, mais fácil. Porque hoje todo mundo usa no dia a dia. Legal. ChatGPT? Outra ferramenta? Qual? Manus. Muito bom. Vocês conhecem o Manus? Tem aqui um slide do Manus. Muito bom. Eu vou falar sobre ele depois. Então vamos entrar aqui, porque eu também tenho 20 minutos. Eu não vou falar muito sobre mim, mas estou no turismo desde 2001. E o que é legal da minha história, e eu entro na minha história só para falar um pouquinho, mas porque ela também tem a ver com o tema da palestra, que é pensar com o IA. Né? Eu estou no turismo desde 2001, então 24 anos esse ano completei, em julho. E a tecnologia desde os 9 anos de idade. Então a tecnologia veio antes do turismo. Eu escolhi o turismo como profissão, por isso sou turismólogo, me formei em turismo e trabalhei em companhia aérea, trabalhei em um monte de empresas no setor. Mas eu sempre entendi que a tecnologia ela ia me ajudar algum dia. E lá no começo, quando eu entrei como estagiário na companhia aérea, ela me ajudou a ser promovido em 6 meses. Então eu entrei pela facilidade que eu tinha com a tecnologia. Eu criei um treinamento do sistema lá do GDS que eles utilizavam, o Sabre, e em 6 meses eu estava dando treinamento. Então, de estagiário para instrutor de treinamento, então eles ficavam um mês no curso lá de formação, saía e fazia um curso comigo. Então, o meu era um curso avançado do GDS. Eu não tinha nem idade para ser contratado, porque eu fui contratado meio de forma errada lá. Eles contrataram com 17 anos, eu não tinha nem 18, só contratava maior. E aí tiveram que me engolir ainda como instrutor. Naquele momento eu entendi o que a tecnologia ia fazer na minha vida. Ela era a ferramenta, ela era o meio, não o fim. E é isso que essa palestra tem que trazer para vocês. No final desses 25 minutos, eu quero que vocês saiam daqui entendendo que a inteligência artificial, assim como a tecnologia é na minha vida, e a IA está inserida na tecnologia, ela é um meio. E por isso que a gente tem que pensar e aprender a pensar, a repensar o mundo, repensar
o nosso trabalho, repensar as nossas ações com inteligência artificial. E o pedido que todo mundo me faz, e aí eu já antecipei aqui. Olá, Daniel, quero colocar IA na minha empresa, como eu faço? Essa é uma das perguntas que eu recebo no meu direct quase diariamente. Como se a inteligência artificial ela fosse um commodity ali, um produto que você simplesmente pega da prateleira, pluga na empresa e a empresa sai rodando com aquilo. De novo, ela é o meio, não o fim. E isso porque as pessoas elas entenderam o poder da inteligência artificial. Né? Normalmente, entende esse poder quando sai no Fantástico. Né? Saiu no Fantástico, no dia seguinte, bomba a caixa de entrada. Tem que procurar, tem que colocar isso no meu negócio. Então, eu quero... E virou uma hype, e virou uma necessidade, quase que uma obrigação. Estava falando com o Carlos da ValePay ali atrás, antes. Por isso que eu nem ouvi o que o André falou, porque eu já conheço a palestra dele, eu sei que é fantástica. E eu estava conversando com o Carlos sobre isso, né? Que eu estou lançando um sistema novo para agência de viagem. E aí eu falei, eu não vou colocar IA ainda. Por quê? Eu quero ver como o usuário vai interagir com esse sistema para ver aonde que a gente precisa colocar a inteligência artificial. E aí ele falou assim, cara, era isso que eu queria ouvir, porque todo mundo hoje coloca IA por colocar. Porque vende. Porque se você falar assim, ó, estou lançando um sistema X e ele tem IA, automaticamente todo mundo vai comprar, mesmo sem entender para que serve aquela IA que tem lá. Ou mesmo que nem tenha, pode até falar que tem e não tem. E isso foi um grande hype que eu peguei nos primórdios da inteligência artificial, porque eu estudo, né, minha pós-graduação foi de tecnologia, com ênfase em Big Data, Data Science e Inteligência Artificial. Então, foi antes do ChatGPT. Né? Então, eu pegava algumas empresas com hype de inteligência artificial, já mais, não estava nessa moda como hoje, mas já tinha muitas, nível enterprise, nível grandes empresas, falando assim, eu quero colocar IA, porque já estava um burburinho por trás de alguma coisa vai acontecer no mercado. O GPT já existia, não existia o chat GPT, mas o GPT, né, o modelo de linguagem, ele já existia. E já existia um burburinho das empresas. Então tinha muita solução que se vendia como inteligência artificial, e nas aulas, nas discussões, nos fóruns, lá com os professores, o professor desmistificava, falava, ó, dá uma olhada, isso aqui não é IA. Isso aqui não é a IA que todo mundo está buscando. Isso daqui é um algoritmo que já existia, de predição de dados, matemática. Né? Mas... é isso, não é sobre implementar a IA. E eu poderia simplesmente vender, né? Quero colocar IA na minha empresa, como é que eu faço? Eu poderia criar um produto de IA e vender para um monte de agência, para um monte de hotel. E ganhar dinheiro com isso. Tem algum problema com isso? Não. Mas, de novo, né? Vai dos valores, vai... Aí todo mundo acho que assistiu a do Rafael, né? A questão da autenticidade. Eu não seria autêntico comigo mesmo, estaria passando por cima dos meus valores, e não é isso que eu acho que é interessante para o mercado, para o turismo. E a crise invisível no turismo, na minha opinião, não é a falta de IA, porque a gente vai precisar usar a inteligência artificial no momento certo, nas coisas certas, nas tarefas certas, mas é sobre a falta de clareza. É falta de clareza de como usar. Vou passar um pouquinho mais rápido porque a gente tem pouco tempo. E o despertar. Como que a gente vai entender no nosso negócio se a gente vai precisar de IA ou não? Se a gente já precisa de inteligência artificial ou não? Primeira coisa, processo. A Drica não veio, né, hoje. Eu até usei ela, não veio. A Drica é da Bonito Way. Vocês devem conhecer um receptivo lá de Bonito. E até usei ela numa outra palestra semana passada em Curitiba que ela estava. E aí eu falei, a Drica me procurou um dia, e ela é uma amiga que o Thiago Aquila me apresentou, e a gente virou amigo, e ela chegou um dia para mim e falou, Dan, eu quero colocar IA no meu negócio. E aí eu virei para ela e falei assim, você tem todos os processos da sua empresa mapeados? Aí ela ficou chateada comigo, falou, por quê? Eu falei, porque a gente só consegue automatizar, a gente só consegue usar a inteligência artificial naquilo que a gente conhece. Se você não sabe nem quais são os processos que você quer aplicar aquilo,
Como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que ser um consultor para entrar na sua própria empresa, definir os processos da sua própria empresa, para automatizar eles ou incluir a inteligência artificial. E eu estou falando de automação aqui, porque é outra coisa que muito empresário, né, muito agente de viagem, muito empresário, vou chamar de empresário porque temos aqui diversos segmentos. Ele chega para mim com esse problema, ele acha que é tudo a IA resolve. E muitas vezes não é inteligência artificial, né, não é o ChatGPT que vai resolver. É uma automação simples. Porque quando você identificar lá os seus processos, você entender os seus processos, você vai começar a identificar os padrões. O que acontece dentro do meu fluxo de venda? O que acontece dentro do meu fluxo financeiro? E aí até uma outra coisa também que todo mundo quer, né? É automação, inteligência artificial só no processo de venda. Você tem que olhar para todas as partes da sua empresa. Da criação de conteúdo, do financeiro, do operacional. Então, de todos esses processos, quais deles você consegue identificar padrões? Desses padrões, quais deles você tem repetições? Eu sempre faço determinada ação, é sempre de um sistema A para o sistema B. Cara, tem um padrão ali. E aproveito. Quais deles você está perdendo muito tempo? Ou muita energia? Tem um processo que você identifica um padrão. Esse padrão tem uma repetição. E você perde tempo? É esse daí que você tem que automatizar ou utilizar a inteligência artificial. Normalmente a gente usa a inteligência artificial quando você precisa entender um contexto. Tá? Falando de forma bem simples aqui. Quando você precisa entender um contexto que uma automação simples não dá para você executar. Vou dar um exemplo prático. Quando um chatbot fica mais claro assim. O chatbot antigo, como a gente chamava, como ele foi batizado de chatbot, como que era? Você entrava num atendimento, digite 1 para financeiro, 2 para atendimento, 3 operacional. Era isso, né? Parecia uma URA de atendimento. Na verdade, isso não era um chatbot como a gente conhece hoje. Ele é uma árvore de atendimento condicional. É uma automação. Se você digitar 1, ele vai para determinado lugar. Se você digitar o 2, então se digitar isso, então é um dos princípios, né, da programação. Se, então. Com a inteligência artificial, você não precisa desse se, então. Aí ela tem o poder de entender o contexto do que o interlocutor está pedindo e a partir daí ele direciona para o caminho certo. Então o que ela consegue fazer? Bom, ele está me pedindo, ele está falando que ele quer comprar uma viagem. Sendo assim, ele quer falar com vendas, com atendimento. O cartão dele não passou. Não passou, então é um assunto de financeiro, então eu vou transferir para o financeiro. Então ele entende um contexto. Então, de forma simples, é aí que a gente usa ou a IA ou a automação. E quais aplicações práticas que a gente pode utilizar? Por exemplo, no comercial, proposta personalizada de roteiro para o ChatGPT. Quem já usa aqui para fazer roteiro, orçamento? Legal. Eu vou parar, vou me apegar muito aqui, porque como eu falei, eu tive muitas ideias, muitos insights aqui para ficar me apegando à apresentação em si, mas vou fazer uma pergunta. Legal, vocês usam lá a proposta personalizada de roteiro. E aí foi falado bastante de personalização, né, que todo mundo busca personalização. Quando você pede lá para o ChatGPT um roteiro, como que é esse prompt? Como que é o seu comando para o ChatGPT? Alguém quer compartilhar comigo como que faz, o que pede? Quer compartilhar? Legal. Deixa eu pegar aqui, ó. Valeu. Opa, assim, primeiro assim, existe um mapa de contexto explicando o que é a minha agência, o que a gente trabalha, quais são os produtos que a gente tem. E aí tem alguns campos que a gente coloca, quantidade de pessoas, tipo de perfil, idades, destinos, o destino que aquela pessoa quer conhecer,
o que é importante dentro daquela viagem, se tem criança, qual é a idade da criança e tudo mais. Então eu coloco o máximo de informações que eu colhi no processo de qualificação. E aí a gente monta um roteiro o mais personalizado possível dentro daquilo que a gente colheu de informações do cliente. Então tem uma parte que é mais pronta, que é o contexto da nossa agência, mas a gente coloca também parâmetros que são colhidos do cliente no processo de qualificação ou que a gente já conheça a respeito daquele cliente. Você é de tecnologia? Sim. Você falou uma palavra que eu queria ouvir, que se você não tivesse falado, porque por isso que eu perguntei se você é de tecnologia, porque normalmente não é essa a resposta que eu tenho, mas a palavra mágica ali, a palavra-chave que ele usou é contexto. Quando o ChatGPT surgiu, vieram alguns palestrantes, algumas pessoas dizendo assim, surgiu uma nova profissão, o engenheiro de prompt. E na verdade, entendeu-se que não é um engenheiro de prompt. Ela nasceu e morreu já, porque hoje a gente tem o engenheiro de contexto. Porque mais importante, ou não, tão importante quanto o prompt, né, porque o prompt é o comando, mas dentro do prompt ele só é efetivo, realmente, se você tiver esse contexto. Então, vocês anotaram? Tomem nota. Se não tomou nota, toma nota mental, depois pega o vídeo que está sendo gravado, que a gente vai divulgar. Mas tudo que ele disse é muito importante na hora de você montar um prompt para o ChatGPT. Seja para a criação de um roteiro, seja para a criação de conteúdo, para qualquer atividade que você for fazer, o contexto, ele é quem manda. E aí, no caso dele, contexto da agência, porque ali você tem qual é o tom de voz, perfil de cliente ideal, como que a agência fala com o mercado e fala com o cliente. Então, ali você consegue já moldar o tipo de resposta ou como vai ser a resposta. E o principal, que são os detalhes do viajante, os detalhes da viagem. Então, quais informações de um contexto são importantes ali que a gente pode pontuar? Vamos lá. Você falou, você está com o microfone ainda? Não? Já levaram? Oh, desculpa. Só liga embaixo aqui. Ó. Foi. Opa. Então, é importante, sim, muitas vezes tem variações da época. Então, a época que a pessoa está viajando para determinado destino pode mudar as experiências que a pessoa vai poder viver dentro daquela época, o que pode estar acontecendo ali dentro daquele período, se vai estar com criança, se não vai estar com criança, se é um perfil de resort onde dá para deixar a criança algumas horas com alguma equipe de entretenimento ou não, se a criança vai estar com os pais o tempo todo. Então, tudo isso são informações importantes que vão impactar, no fim das contas, na experiência holística como um todo, né, que aquela família ou aquele casal, enfim, ou quem quer que esteja viajando, vai viver ali. Você usa dados históricos? Quando a gente tem dados históricos de cliente, sim, e quando a gente tem também cliente que já foi para aquele destino, a gente coloca também. Legal. Por que eu perguntei de dados históricos? Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma palestra que eu falava muito sobre dados. Eu batia muito na tecla de CRM e dados. E falava, galera, presta atenção nisso. Porque eu já vim estudando inteligência artificial e entendendo que a inteligência artificial só é a potência que ela é hoje porque ela tem uma quantidade absurda de dados que são processados de forma muito rápida. Inclusive é por isso que a inteligência artificial, que é um estudo que começou lá na década de 70, ela não prosperou naquele tempo. Por quê? Era muito caro e muito difícil de você ter grandes quantidades de dados à disposição e o processamento era muito lento. Então, você imagina, naquela época, ter um chat GPT, você pediria uma análise ou uma frase, ele demoraria uma semana para te responder. Não faz sentido, não tem usabilidade. Então, dito isso, é importante que você, na sua agência, no seu negócio, tenha os dados organizados. Histórico de cliente, preferências de cliente, para que você consiga, ao fazer um orçamento ou para fazer qualquer tipo de pedido para uma inteligência artificial generativa, no caso um chat GPT, que você possa incluir esses dados de forma fácil. Porque senão, imagina, você vai fazer um orçamento. Se você demorar mais tempo para gerar o prompt do que para fazer um orçamento, a inteligência artificial não está te poupando tempo. Então ela está para facilitar. Lembra que é uma ferramenta. Se eu vou usar a ferramenta e ela demora mais do que fazer manualmente, ou com a sua... Pode falar.
Não, só falar até também em relação a isso, que a gente criou e tem ajudado também, e que a gente está alimentando isso, é um banco de, basicamente, contextos específicos para momentos diferentes, ou para utilidades diferentes, que a gente tem os parâmetros que a gente só substitui. Né? Então, a gente vai guardando isso conforme a gente encontra um script ou contexto ideal ali que possa gerar uma saída que a gente espera. Legal. Muito bom. Pô, obrigado. Você ajudou bastante, está ajudando bastante a nossa palavra. Fica com o microfone. Se mais alguém quiser falar também, fica à vontade. Então, o WhatsApp com respostas automáticas para dúvidas frequentes. Isso é o que mais me pedem, na verdade. Eu acho que SDR, né, que é o aquecimento de leads ali e tal, é o que mais as pessoas buscam. Tá? Na minha opinião, tem uma cilada aí também, né, porque você perde um momento muito importante de contato daquele lead. Eu uso, mas na minha empresa eu uso, no meu negócio, no aplicativo Meu Agente lá eu uso, mas eu confesso que realmente, se eu tivesse uma equipe de vendas ali, ela seria mais efetiva. Para análise de perfil do cliente, sugestão de viagem, desde que tenha contexto. No operacional, resumo automático de reunião com fornecedores, e não só com fornecedores. Eu digo para utilizar, inclusive, para reunião com clientes. Eu tenho um grupo no WhatsApp de dicas de ferramentas. São ferramentas que eu utilizo, que eu compro na minha empresa. Algumas delas pagas mensalmente. Enfim, são ferramentas que eu acho que são úteis para o dia a dia de vocês. E a semana retrasada, eu acho que foi retrasada ou na passada, tinha uma ferramenta lá de gravação de reunião. Né? E eu sugeri para os agentes, 3 compraram, 80 e poucas pessoas no grupo, 3 compraram. E por que eu sugeri isso? E eu acho que é super importante. Você faz reunião com seu cliente para fazer o briefing da viagem. Todo mundo aqui faz reunião de briefing da viagem? Não, pessoal. Não? Você faz, cara? Reunião de briefing. A reunião de briefing, aí sai um pouco da minha palestra, mas a reunião de briefing é um momento muito importante. Se você entrar só, qual a data, quantas pessoas, você não está conhecendo seu cliente, você não sabe. Tem uma pergunta que ele era gerente de qualidade da TAM. Foi meu primeiro gerente. E quando eu era estagiário lá. E ele me falou uma coisa, eu nunca mais esqueci, tanto faz 24 anos, eu lembro até hoje e estou falando aqui para vocês. Eu era do call center de reservas da TAM. Vendia passagem aérea. Mas ele falava o seguinte, a primeira pergunta que você tem que fazer para o cliente é o nome dele. A segunda pergunta que você tem que fazer para ele é qual é o motivo da viagem. Antes de perguntar para onde ele quer ir, qual data ele quer ir, você tem que saber para que ele quer ir naquela viagem. Por quê? Pode ser um aniversário de casamento, pode ser o falecimento de alguém querido. Isso vai mudar totalmente o tom do seu atendimento. Então, se você não souber por que ele está indo, qual é o motivo daquela viagem, seu atendimento já acabou ali. E aí, sabendo o motivo da viagem, você consegue oferecer as melhores opções ali. Então, se é uma reunião, eu tenho uma reunião na Barra, às 10 da manhã. Eu saberia, vendendo só a passagem aérea, eu falava para ele, só que se você pegar esse voo das 8, sua reunião é às 10 na Barra, você não vai chegar. Porque tem muito trânsito. Aí ele, mas o outro voo é muito cedo. Mas a TAM, na época, olha só que legal, a TAM oferecia um serviço despertador. Ela ligava na sua casa para te acordar, para falar que você tinha um voo. Porque não tinha celular para acordar a gente, né? Era o despertador realmente, né? O despertador, o ovo de voo. Então a gente já oferecia esse serviço adicional. É muito cedo, mas você pode usar o nosso serviço despertador. Isso é consultoria. E aí ele me ensinou lá na TAM Linhas Aéreas que isso era consultoria. Então, pessoal, quando você fizer, a partir de agora, espero que vocês façam essa reunião de briefing da viagem, para entender o motivo, para entender tudo sobre a viagem do seu cliente, tendo uma ferramenta como essa, nenhum detalhe vai passar despercebido. Por quê? A inteligência artificial ela pode resumir aquela reunião, ela vai transcrever aquela reunião. Você tem alguma dúvida, você pode perguntar para a inteligência artificial o que foi falado. Você pode rever a gravação da reunião para você tirar as dúvidas. E não sei, doutor, vou usar o doutor que está aqui. A gente pode, inclusive, usar como prova
No caso do passageiro que fala assim, eu te pedi isso, porque ele faz, algum momento vocês vão passar isso na vida de vocês, se já não passaram. Eu te pedi, eu te falei que era aniversário da minha filha e você não colocou o bolo que eu pedi para você. Se não está na gravação, isso não foi dito. Tem o WhatsApp? Tem a gravação? Então, olha quanto site aqui era para falar de IA, mas eu estou falando de um monte de coisa que... Geração de contratos de viagem personalizados. Inclusive, não só a geração de contrato, mas para fazer análise também de contrato. Não substituir o advogado, mas você pode... Pô, tenho dúvida, tem um monte de termo aqui que eu não conheço, e eu uso muito isso. Chega lá um contrato, pô, isso daqui tem alguma cláusula leonina, tem alguma coisa que pode me prejudicar? Ou quando eu vou falar alguma coisa, vou mandar um e-mail para um cliente, e é um assunto mais delicado, analisa, vê se eu estou enxergando todas as faces desse problema, ou desse e-mail, ou desse contrato. Análise de gestão de dados para insight, no marketing, criação de post para destino sazonal, carrossel, com dica de viagem por tipo de turista, análise de campanha para otimizar a conversão. Essa análise de campanha, quem faz marketing pago, aí vê lá o relatório da meta, aí não entende nada do que está aquilo. Cara, pega um relatório, baixa o relatório, joga num chat GPT, pergunta no Gemini. A gente teve aqui com o pessoal do Gemini. Eu uso muito, eu uso o Gemini, eu uso o Claude, eu uso o Manus, todos eles. Por quê? Meio que cada um tem uma especialidade. Você pode usar todos eles, pode usar um só. Ah, e uma outra coisa também, que eu falo nesse momento quando eu uso todos, e você fala, pô, mas você paga todas as ferramentas? Eu uso todos profissionalmente. Eu uso todos para ganhar dinheiro. Porque a gente tem que ter postura de empresário. Se eu estou usando uma ferramenta que ela me dá um retorno, eu tenho que pagar por isso. Então, eu uso o ChatGPT gratuito. Quando você não paga por alguma coisa, quando você não paga por um produto, você é o produto. Acho que vocês já devem ter ouvido isso, mas se não ouviram, eu estou dizendo para vocês. Quando você não paga um produto, você é o produto. Então, vai usar uma ferramenta na sua empresa, ela tem um custo para o desenvolvedor, ela tem um porquê, mas ela tem a versão gratuita. Ela tem um motivo para ela ser gratuita também. Legal? Então, se você tem clareza, a IA acelera. Se você tem bagunça, a IA acelera também a sua bagunça. Legal? Então, transformando sua mentalidade, não é só usar a IA, mas estruturar o negócio para que ela faça sentido. E aí, tem alguns exercícios, tem um exercício aqui, pensar uma atividade que você repete toda semana, e aí é para vocês fazerem em casa, não agora, quem quiser tirar a foto disso, pensar se isso pode ser automatizado, pode ser simplificado, e se pode ser feito com o apoio de IA. Esperando, tem mais gente tirando foto. Legal. Mais um ali. Foi. Então, não vou ser repetitivo aqui, mas é identificador, descrever ela com clareza e consultar a IA. Inclusive, eu consulto a IA muitas vezes para fazendo essa pergunta. Como se ela fosse um parceiro. Eu uso muito a IA, na minha empresa eu sou um empreendedor solitário, eu não tenho sócio no meu negócio. Então, muitas vezes, assim como muitos de vocês, então muitas vezes eu uso a IA como se fosse meu sócio. O que você faria se estivesse no meu lugar? Só que ela é meu sócio minoritário, a decisão é minha. Mas, como um bom sócio, eu estou dando ouvido a ela, quero saber, porque eu sempre pergunto, como você resolveria essa questão? E levo o problema. Eu gosto muito da outra pergunta lá que eu fiz anteriormente. Tem alguma coisa aqui, ó, eu tenho essa situação, eu penso que isso é o correto, mas tem alguma outra coisa que eu não estou enxergando aqui, eu tenho alguma outra forma que você vê? Porque muitas vezes a gente tem aquela visão míope, né, ou baseado em acontecimentos passados, em vivências ou falta de vivências, e a gente acha que a gente tem a solução para tudo. E aí, de repente, uma outra opinião é importante. Aí eu trago, já estourei meu tempo, mas eu sou curador, acho que eu posso estourar o tempo, né? Não sei se eu tenho esse poder? Não? Não tenho poder. Tá? Brincadeira. Só vou trazer para vocês a nova tríade do turismo, que ela trabalha com automação inteligente, processos otimizados para você performar ainda mais, sendo você uma empresa, uma urgência, uma empresa. Personalização
emocional. E isso é muito importante, é você conectar, usar a tecnologia para você personalizar as suas entregas e conectar com as pessoas. Se conectar através do que elas gostam, através do que emociona elas. E até tem uma história, eu vou contar ela só para terminar, a última humanização tecnológica, né? Utilizar a tecnologia para aproximar em vez de afastar. E a história que eu tenho foi lá em Salvador, eu fui fazer uma palestra no hotel que eu estava hospedado, tinha a tripulação da Air France. Aí a tripulação estava buscando fazer um passeio no dia seguinte, que eles queriam ir pescar. E eu vi que ele estava pedindo para um funcionário do hotel, a comunicação não estava muito fluida ali, né? Estava falando inglês, a pessoa não estava entendendo muito bem, e eu, como um grande turismólogo enxerido, falei, vou me meter porque eu quero ajudar essa pessoa, não vai sair daqui do Brasil com uma má impressão, eu vou ajudar ele. E aí, abordei ele, falei, eu trabalho com turismo, posso te ajudar? O que você quer? Ele falou, procurei um fornecedor lá, procurei 2, procurei 3. Ele queria pescar no dia seguinte, era 6 horas da tarde. Para sair para pescar, você tem que sair 4, 5 horas da manhã no máximo. Consegui um fornecedor, mas não botei fé. Pedi a foto, olhei, falei, eu não vou mandar esses caras nesse barco para pescar com a mão. Ele queria vara, ele queria equipamentos. Eu falei, não vai ser uma experiência boa. E eu tenho que dar essa notícia para ele. Por quê? O cara da recepção também conseguiu uma pessoa na mesma condição. E eu falei, não vou deixar ele passar por isso. Aí eu falei, como é que eu vou fazer isso? Vou dar uma má notícia para ele. Aí eu lembrei, né? Humanização tecnológica aqui. O que eu fiz? Eu não falo uma palavra de francês. Eu escrevi o que eu queria falar para ele, pedi para o ChatGPT traduzir para francês. Aí tem uma outra ferramenta que eu uso, que chama, tem o Regen, mas é Eleven Labs. Eleven Labs, ele pega a voz, digita o texto e ele transforma isso em voz. E nela você consegue clonar a sua própria voz. Você manda uns exemplos, uns modelos da sua voz, e ele clona a sua voz. Pois é, fiz lá com a minha voz. Aí eu peguei aquele texto que o ChatGPT gerou em francês, coloquei no Eleven Labs e gerei um áudio em francês. A primeira coisa que eu falei no áudio foi, eu não falo francês. Porque eu tinha um medo dele me encontrar no corredor, no café da manhã, e vir falar comigo em francês. Eu falei, não falo francês. Mas queria te dizer e expliquei tudo para ele em francês. Ele mandou só um joia e um obrigado em português. Falei, pô, é legal, ele entendeu. Ok, missão cumprida. Dia seguinte, café da manhã, chego lá, tripulação toda lá. Ele levanta da mesa, vem na minha direção. Falei, não fala francês, não fala francês, não fala francês. Aí ele veio, como falou em inglês, e ele falou, eu não fiquei triste de não ir pescar. Falei, acontece, mas a próxima vez ele falou, não tem próxima, porque esse voo vai parar de operar aqui para Salvador, enfim, nunca mais, a Air France não vai vir mais para cá, não tem próxima, mas eu só vim te falar uma coisa. Eu fiquei muito emocionado e eu mostrei para todos os meus amigos o que você fez. Você, mesmo para dar uma resposta negativa para a gente, você teve o respeito e o carinho de criar uma mensagem no nosso idioma e colocar na sua voz e mandar para mim. Então, isso daqui eu vou lembrar muito mais do que o passeio de barco que eu faria. Então, muito obrigado. Então, esse é o maior exemplo, e eu gosto de trazer esse exemplo para vocês, da personalização e da humanização tecnológica. Estão usando a tecnologia para emocionar. Então, eu espero que a partir de agora vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento e clareza sobre o que é a inteligência artificial e qual o poder dela no nosso dia a dia. Valeu, obrigado.